povo! Muito bom dia, meio de dia aí para vocês, né? Meio-dia. E para nós aqui são 3 horas da tarde. E hoje, como prometido, nós vamos fazer uma live sobre carnívora. Cara, não tem para ninguém, hein? Não tem para ninguém não, porque olha, eu vou te falar, viu? Lógico que a Tânia ela vai se identificar, ela vai falar tudo o que ela sabe, mas, gente, eu não conheço Nutri que saiba mais desse assunto do que ela, né? E que ela já faz há um tempo, né? Muitos que estão fazendo a carnívora aprenderam até com ela, tá? E vamos embora, vamos desmistificar muita coisa por aí, porque eu andei conversando com ela e a coisa é muito mais embaixo. Então, para quem tem aí uma curiosidade a respeito da carnívora, né? Para saber o que é. Às vezes as pessoas pensam que vai ter que comer tudo cru, tudo isso, tudo aquilo. Ela vai desmistificar tudo isso daí. Nós vamos aprender horrores hoje. E, inclusive, eu separei aqui, lógico, né? O assunto carnívoro ele é bem extenso, né, pessoal? Então, assim, eu separei algumas perguntas que para a gente tirar, para a gente poder divulgar um pouquinho da carnívora, uma informação correta, tá? Porque isso aí tem muito pano para manga. Então, se a gente vê que o pessoal tem muita dúvida a respeito disso, nós vamos abrir outras lives e vamos embora. Para isso, pessoal, para que o nosso trabalho seja melhor, o que eu peço para vocês é o seguinte: quem ainda não segue o Bases Plena, vá lá e siga. Por quê? Porque a gente quer geralmente centralizar o Bases Plena como uma central de informação para vocês. Então, a partir do momento que o Bases Plena tiver bastante seguidores a nível de poder fazer um ao vivo, uma live, que são com 10K, a gente direciona todos os trabalhos para lá. Então, toda semana a gente pode fazer lives interessantes de assuntos diversos para vocês, mas para isso a gente precisa ter seguidores para conseguir fazer uma coisa de qualidade para vocês. Então, quem ainda não seguir o Bases Plena, vai lá, @Bases Plena, e vai lá, só dá um clicado lá em seguir. Por quê? Porque o Bases Plena é uma base, realmente uma base de informação que a gente está querendo passar. Então, como o Bases Plena tem todo o curso, que vai ter a maratona de carnaval, que se você tá fora, meu amigo, você tá perdendo, que vai começar, já tem uma pá de gente inscrita, e a hora que a gente liquidar, encerrar as vagas ali, porque realmente tá na tampa, aí não adianta nem choro nem vela, certo? Por um preço de R$ 49,99, a pessoa vai ter uma semana, 10 dias de lives de personal trainer, que é a Nath, que eu vi que a Nath já tá rolando aí na nossa live aqui, da Natália. Vai ter a Tânia com uma parte de nutrição, eu na parte de coach para mudar a cabecinha, e o Ciência Europa falando de tudo que você pode usar de low carb para quando você estiver em viagem, passeando, viajando. Cara, é completo. A gente cata tudo pelo rabo, amarra, dá um nó, não tem por onde fugir. Certo? Então, assim, o Bases Plena, ele é uma base realmente de informação. Então, quem puder, vai lá, segue lá o Bases Plena, tá? Não, a gente não ganha nada por isso de seguidor, gente. A gente quer simplesmente para poder fazer vídeos ou lives para vocês conseguirem ter mais informação. Então, não é assim, quer seguidor para ganhar nada. A gente não ganha nada com isso, gente. É informação, né? Então, carnívora, gente, muito pelo contrário, tá? As pessoas pensam que é uma dieta de... Como é que eu posso dizer? Olha, algumas pessoas pensam, né, olhando a carnívora assim, de que é uma dieta realmente de modinha, tá? A carnívora, na verdade, ela é a dieta que a gente usava bem nos primórdios da humanidade. Tá? A gente não se desenvolveu comendo brócolis e nem se desenvolveu pegando frutinha. Nós éramos caçadores-coletadores, ok, tá? Só que, por exemplo, quem sabe do que se passa aqui na Europa, por exemplo, que a gente sabe que o berço da civilização é tudo África, é tudo bem, só que os povos foram migrando, Europa, tal, não sei o quê. E uma pessoa que conhece o clima daqui da Europa sabe que é muito difícil você viver como caçador, coletador principalmente,
numa época de inverno de uma Europa da vida. Tá? Então aqui, quando no inverno você tem neve e que você não tem um pé de nada nascendo aqui, é muito difícil você acreditar que a humanidade evoluiu comendo frutinha e frutinho seco, tá? Oi, não, oi, Tânia, pera, vou te colocar aí, Tânia, peraí, pede aí pra entrar, velho. Vamos lá. Meus amores. Então, pessoas, é bem por aí, tá? A gente vivia basicamente mesmo de caça, né? De caça. Olá, Alô? Tânia, meus amor! Nossa, você tá tão bonita, velho, que eu tô até com vergonha. É que eu comprei maquiagem nova ontem, né? A gente fica mexendo, né? A gente inventa umas coisas assim, se deixar, a gente vira até drag queen, né? A única coisa que eu sei, eu acho que vocês perceberam é o meu perfume novo. Vocês estão percebendo? Ó, Deixa perfume eu contar. novo. Eu tava aqui me arrumando pra fazer a live, eu já ia no Reflex colocar um perfume. Eu fiquei assim, meu Deus, qual perfume? Caraca, é live. Eu juro. Ó, Nath, gatas intergalácticas? Somos, né, Natália? Somos, amor, somos. Então vamos lá. Tânia, eu tava falando um monte de pataquada aí, né? Mas eu espero até, né, que você vai explicar muito melhor. É o que eu sempre tava falando, né? Quanto tempo? Dá uma contada aí da tua história com a Carnívore. Vamos pro pessoal, acho que o pessoal não conhece muito esse teu lado aí, né? Eu vou fazer 1 ano de carnívora, se não me engano, mês que vem. E eu transito entre as dietas, por exemplo, quando eu retirei a minha tireoide, né? Então a deglutição fica muito comprometida, muito, muito, muito. Primeiro, pela intubação, né? Da anestesia geral. E segundo, porque mexe ali tudo, realmente, as cordas vocais. Graças a Deus a minha voz voltou 100%. Então, ano que vem tô aí no The Voice Brasil. Eu quero ser sua amiga para você me dar autógrafo. Falando sério. Não, então, assim, a deglutição, gente, comer carne naquele momento era muito difícil. Então, eu comia carne moída, trituradinha, e aí eu colocava algum outro vegetal. Esse final de semana eu fiz um experimento, né? E comi salada. Gente, não rola. Nome é disbiose atual. Gente, foi horrível. Foi horrível, 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 horrível. Então, tem coisas que eu não tolero. Quanto mais fibroso e quanto mais folhoso for, pior por exemplo, a probabilidade de eu me dar bem com aquilo dali, né? Então, pera não rola. Abóbora em uma quantidade tem que ser, tipo assim, muito ínfima, também não rola. Que mais que não rola? Ai, não rola um monte de coisa. Não rola um monte de coisa. Mas aí foi isso. Eu entrei na carnívora por pura curiosidade. Eu tava bem na cetogênica. Eu fazia uma cetogênica mais carnívora, assim, mais liberal, onde você consome vegetais do tipo abacate, limão e algumas outras coisas. Tem gente que consome oleaginosa e se sente muito bem. Então, eu já fazia essa versão aí, porque a gente tá... Eu peguei aqui um pedacinho falando que a gente tá na Europa. Então, gente, uma folha de alface aqui é ouro. Pelo menos na Noruega. Eu tô Exato. assim, e eu não tô nem no nortão da Noruega. Eu tô mais ao sudoeste, mais ou menos. Então, assim... então, aqui um pé de alface, gente, é R$15. Não há a menor condição de consumir alface todos os dias, né? Pelo menos para mim. Então, eu já não fazia isso já. Eu já consumia uma alimentação mais focada em carnes, em carnes mesmo, tá? Frango, carne moída e bife. Mas até carne moída, porque eu gosto muito. A Vanessa falou assim, tirando o chocolate, eu sou carnívora. Gente, eu parei o chocolate ao mesmo tempo que eu iniciei na carnívora, tá? Foi uma coisa que eu decidi. E realmente, nesse período, eu não experimentei. Eu não fiz nenhum experimento voltado para o chocolate. Na Páscoa, eu vou ter que experimentar chocolate. Eu digo para vocês que revertério vai dar. Eu sei que depois de 10 meses comer realmente folhas, Não rolou. Não rolou. Porque o que a gente estava falando é que eu estava falando, né? É que até nos primórdios, que muita gente pensa, né, Tânia, que assim, carnívoro é mais uma moda que vocês estão inventando. Só que o ser humano, na verdade, como começou a civilização aqui, que seria a África e a Europa,
e Gente, Europa. só quem sabe o que é o inverno daqui, com neve, ainda mais você na Noruega, né? É uma quantidade de neve tão absurda que é improvável de você achar um pé de brócolis, né? Então a É, humanidade cresceu com carne e com gordura, né? É inevitável pensar eu isso, tava né? conversando até com a Paty, né, no privado, né? Que ela é a tia do Kiko, né? Ela na assessoria com o Kiko. E aí eu falei, olha, aqui começou a nevar, não tinha folha, e o meu filho tá comendo, tadinho, as plantas, né? Aí ela falou que realmente os felinos têm essa necessidade porque eles de fibras, né? Porque eles têm essa formação de bola de pelo por conta do hábito deles de tomar banho com a língua. E realmente, Gente, tadinho, só ele para comeu. falar, viu? O Kiko, que ela tá falando, o filho dela, é o gatinho, tá? É o É, gato amarelo que ela tem. Ela tem um gato lindo de morrer, que lindo, gente. ele é dono do Bases Plena, né? O Kiko, ele é Ele o é chefão. assessor. Ele Ele é é o assessor assessor. principal do Bases Plena, entendeu? E a gente estava comentando isso. Por quê? Porque gatos são carnívoros restritos, né? Mas Sim. mesmo assim, eles, como eles tomam banho, eles se lambem, eles comem, ingerem uma grande quantidade de pelo, a fibra ou uma folhinha de qualquer coisa que eles comam, não precisa ser verdura, não precisa ser brócolis, não precisa ser nada, mas precisa ser Não. fibra, para ele consumir e sair do estômago, ir para o intestino e ir direto nas fezes para ir embora, porque senão ele acaba tendo problema com bola de pelo. Só isso, Sim, né? sim. E aí tava aqui neve, não tinha, gente, uma folhinha, não tem um verdinho, não tem nada, não tem nenhuma. Então, é bem complicado, sim. Eu fico imaginando assim a civilização, né, viking, né? A minha cidade é o berço dos vikings. Infelizmente, eu acho que o museu não está aberto porque foi achado no mesmo lugar, né, onde já tinha um campo arqueológico, foi encontrado mais um maior ainda. Então, tá Olha, tudo assim. A igreja onde eu casei, tá tudo parado, tá tudo sendo reformado, né? Porque por conta dessa coisa, né, de ter encontrado mais um parque, né, olha só. arqueológico da cultura viking. Então, os vikings eram basicamente aí peixe, né? É. Então, peixe caça. Então, aqui na Noruega, a gente recebe aqui na nossa casa alguma, algum corte de caça. Eu vi aqui só que alguém perguntou sobre as vísceras, né? Então, eu pesquisei aqui até com os meus amigos que tem gato. Gente, entrou um negócio no meu olho, eu tô mexendo aqui, mas uma hora sai. E aí ele cria gado. Eu falei, nossa, que legal, eu como boi todo praticamente. Aí ele, como assim? Eu falei, olha, eu como a língua, eu, eu como tudo praticamente, né? Eu como Cérebro, rabo, rim, como o pé, fígado. tudo. Aí ele, sério? Aí ele falou que ia ver alguma coisa pra mim. Vou até perguntar pra ele se ele fez alguma coisa. Mas assim, aqui não tem muita cultura de se comer vísceras. Existem culturas, sim, que se dão muito bem sem comer as vísceras. Só que se a gente for pegar algumas culturas, algumas coisas assim, e eu sei que eu tô falando aqui majoritariamente pro público brasileiro, que tem acesso a vísceras, que tem na cultura vísceras, e que tá aí exposto a tantas toxinas, tantas coisas assim modernas. Então, assim, é Uhum. complicado você ter uma alimentação totalmente ancestral se você está inserido num meio que não é ancestral, que é moderno. Verdade. Eu não posso vir aqui e dizer para você que é a mesma coisa, porque eu vou estar mentindo. Primeiro, pela Uhum. questão dos disruptores endócrinos. A resposta hormonal, a resposta endócrina que você tem no meio moderno não é a mesma que se a gente for recriar aí um ambiente, né, mais hostil e tudo mais, com mais doenças, com mais coisas de lá sei lá, de pega 3.000 anos atrás. Uhum. Eu não tenho acesso a um ambiente desse. Então, o ambiente, ele tem um papel aí primordial, até na nossa Verdade. saúde intestinal. A gente estava conversando com a doutora Moreira, Ana Marta Moreira, e ela é gastroenterologista, e a gente, hoje em dia, não tem o mesmo contato, né, com a vitamina S, que é de sujeira, que nem tínhamos antes. Então, o nosso intestino é diferente, a gente põe um monte de cosmético na pele da gente, olha. Um monte de coisa que atrapalha a resposta. Então, gente, isso tudo vai afetar a nossa demanda. A nossa demanda, principalmente por minerais. Porque os É verdade. minerais, eles têm esse efeito detox, de uma certa forma, né? De fazer essa contrapartida aí com algumas toxinas. Não todas, mas em algum grau, sim. Tanto é que esse é o Uhum. efeito rebote do jejum longo, prolongado, né? Uhum.
é que você fica meio que com excesso de toxinas e aí você tem que dar um aporte maior de minerais para ajudar a balancear isso, fora o equilíbrio eletrolítico. Então, assim, sem ser muito científica e tudo mais, mas, É. assim, eu recomendo, sim, o consumo das vísceras. Se você não consome, não quer consumir, se dá bem e quer fazer isso através de uma suplementação, cara, Uhum. o ideal é você vai ter os melhores resultados com a carnívora se você estiver primeiro comendo de tudo, é claro, né? Lógico, Primeiro. né? E segundo, se você tiver um acompanhamento nutricional, É. né? Até para saber como se adaptar. Eu vi alguém ali, gente, eu não estou conseguindo ler tudo, que É, ó, realmente foi muito comentário. aqui, só uma coisinha que a Marina, ó, ela perguntou aqui, ó, ela experimentou a carnívore por um mês e a parte digestiva e intestinal, ela pegou uma gripe que ela nunca tinha pegado na vida. Por que na cetogênica e na low carb não acontece isso daí? Primeiro de tudo, né, Marina, é porque é o seguinte, toda mudança alimentar provoca uma alteração que você é diferente. Então, a tua imunidade pode se abalar nesse meio tempo. Em segunda instância, pode ter sido também ao acaso. Porque, por exemplo, a pessoa ela já estava mudando a alimentação, então é diferente, você já está ali. Aí vem uma pessoa com um vírus novo, que nem a gripe que pegaram todo mundo aqui na Europa. Teve uma gripe aqui que acabou com meio mundo, assim, no sentido de deixar na cama mesmo, sabe? Uma gripe fortíssima. Se você pegar isso daí, você vai pegar. Então, calhou, você poderia estar migrando de uma normal para cetogênica ou de uma normal para low carb ou da low carb para cetogênica e você pegar a mesma gripe, né? Agora, o que você tem para dizer disso daí, Tânia? O que você acha da Eu carnívora? Tem concordo. alguma base? Super concordo com isso aí que você falou. Esse impacto aí que a gente tem quando a gente muda a nossa alimentação, tanto para melhor quanto para pior, não importa. Sempre Só pelo sente. fato de ser diferente. Sabe, Exato. sabe aquele funkzinho antigo, nem melhor e nem piores, apenas diferentes? É isso, entendeu? Então, assim, só de ser diferente, você já vai ter uma resposta intestinal diferente. Exato. E aí, o nosso intestino tem super a ver também com a nossa imunidade, muito a ver com a nossa imunidade. E pode ser, sim, apenas um infortúnio do destino também. Não, É não quer verdade. dizer nada. Tipo assim, tropecei, fiquei tonta, não sei o quê. Tive uma diarreia, Pode ser uma diarreia porque você se contaminou por uma outra coisa, tomou água na casa de alguém, tomou de um. Enfim, várias são as possibilidades. O que É eu digo? verdade. Um mês não é o suficiente para você tirar conclusões. Nem de carnívora, Para nenhuma, né? Para nenhuma. nenhuma, para nenhuma. Nenhuma alimentação que você vai mudar. Nem se você. A não ser que se você for fazer um experimento comendo comida só do McDonald's, eu não te recomendo a passar de um mês, porque depois a coisa vai ficar muito feia. Mas assim, se você for nesse sentido de melhorar, para você saber como é, para saber como é que seu corpo se sente, é mais que um mês. Lembrando que tem coisas, tem malefícios que você só vai sentir num período de tempo muito longo. Eu vejo pessoas que, por exemplo, saíram de uma alimentação, sei lá, comum, né? Com feijão, arroz e pão, tá, gente? Feijão, arroz e pão, Uhum. ovo e bife, batata frita, tá? É alimentação tradicional brasileira. Básica. E aí foi pro vegetarianismo. E aí ela sai do feijão e arroz do pão e tá comendo pão, mas tá comendo sopa, tá comendo vegetais, não sei o quê. E ela tirou os industrializados e tudo mais, tirou as frituras, tudo, melhorou a qualidade da alimentação de uma certa forma. E aí ela não consegue sentir, ela consegue sentir até melhoras. Primeiro porque ela tirou as Uhum. porcarias. E depois de um certo tempo, ela também sente outras melhoras disso aí. Mas isso não quer dizer que a longo prazo, que é algo para a vida Exato. dela toda, tá? Exato. E por isso, porque também a gente não evoluiu assim, como a Paty mesmo disse. Tem maior, mais elevado. Mas vegetariano, vegano, totalmente, eu Não, desconfio é muito que tem difícil. alguma população, assim, né? Uma tribo, alguma coisa assim, nesse sentido.
Em geral, é assim, é lógico que sempre vai ter, né? As pessoas sempre vão ter as pessoas, é lógico que você é o que a gente está falando. Como a população do Homo sapiens, que é a nossa era, né? Como o pessoal migrou muito, é lógico que é totalmente diferente você falar de uma tribo que vive na beira do gelo, que nem na Noruega, por exemplo, Noruega. ou no Alasca, sei lá, tá? De uma pessoa que vive no centro da África, onde você tem pés de frutas, onde você tem um clima quente o ano inteiro, não tem um frio como tem aqui, não tem neve, a caça é abundante, Então, são diferentes, gente. Então, a gente se adaptou em cada lugar, a gente se adaptou com uma coisa. Mas eu também acho difícil a humanidade ter sido baseada todinho o seu crescimento em brócolis e folhinha, e coletando um moranguinho aqui, uma nuts ali, um fruto ali. Eu acho inviável. Né? Mas é assim, mas vamos falar assim, vamos partir do pressuposto que eram carnívoros, né? Pega uma população aí. É claro que no tempo de escassez eles consumiam alguma coisa vegetal, mas é sempre no sentido de não ter opção. Exato. Não é a opção assim, mais inteligente assim a ser consumido. Agora eu vou voltar só na víscera. Alguém falou assim, tem que consumir 100 gramas de víscera por dia. Eu não faço isso. Eu ponho. Eu gosto, gente, eu não gosto de fazer um monte de comidinha, tá? Eu gosto de vou ali, vou comer meu bife. Vou ali, vou comer não sei o quê. E aí eu vou e como a minha víscera uma vez na semana ou duas, tá? Por exemplo, eu tive uma hemorragia agora, recente, por conta de uma cirurgia. Uhum. Eu perdi 35% do meu nível sanguíneo. Vixe. Delícia, ótimo, gente. Adorei isso. Adorei, porque dá uma renovada também. A gente tem que ser positiva, né, amiga? Sangue novo, amiga. Sangue novo. Dá uma renovada. Eu não tomei sangue. Não me deram suplemento, não me deram nada. Deixa teu corpo responder. Falei, ótimo, querida, adoro. E aí, o que eu fiz? Chapei na carnívora, porque dessa vez a intubação... Eu fui intubada 2 vezes, porque eu tive que fazer uma outra cirurgia por conta da carnívora. Olha, louca. Tem hemorragia. Eu tive que fazer outra cirurgia. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, não quero saber. Se virem aí, comprei 4, 5 quilos de coraçãozinho de frango, fígado. E aí, sim, eu comi todos os dias vísceras durante umas 2 semanas, por conta dessa perda sanguínea. Eu também dou a dica de fazer 100 gramas, por exemplo, de víscera, alguma coisa, se você quer emagrecer e quer aumentar a saciedade, 100 gramas ali funciona como um moderador de apetite, porque a densidade nutricional das vísceras, ela é tão elevada, e a gente tem que ver que quando o nosso corpo sente fome, ele sente fome principalmente para suprir uma demanda de nutrientes. Não é só de calorias, não é só de volume, gente, não é só do buchinho, tá cheio e tal, tudo mais, tudo bem. Né? Mas é principalmente de nutrientes. E você sente isso na prática com relação às vísceras, né? Então, assim, é um ótimo moderador de apetite por conta dessa... é o que mais denso há, né? Em termos de densidade nutricional, é o que mais há, né? É a víscera. Você não vai encontrar nada mais nutritivo, mais denso, tá? E quando é densidade nutricional, é a quantidade, é essa relação, nessa razão entre número de nutrientes, quantidade de nutrientes e quantidade de calorias. Então, não há nada mais nutritivo, mais denso, né, nutricionalmente falando, do que as vísceras. E aí você pode utilizar. Eu utilizo as vísceras, tá? 1, 2 vezes na semana, separadamente. Eu como uma quantidade maior e fico bem, não tem problema nenhum. Não tem que ser uma coisa fechada, né? Eu acho assim, a pessoa que faz assim, vou fazer carnívora. Mas aqui tá o bifinho. Mas eu tenho que colocar 100 gramas de víscera. Eu acho que tem que ser uma coisa mais leve. Eu acho que tem que ser... Você sabe que eu tava conversando com as meninas outro dia, né? Do meus grupos e tal. Aí eu até falei para elas que muito dos cravings, que são aquelas vontades alucinantes que a pessoa tem, em geral, não é por falta de doce. É por falta de proteínas e nutrientes essenciais. Por quê? Porque o teu corpo, você já está dando pouco. A pessoa ela acha que ela tem que regular em quantidade de proteína, gordura e nutriente para emagrecer mais. Não, proteína engorda. Tá? Só que a gente esquece que todas as enzimas que vão catar, entre aspas, a picareta para quebrar a sua gordura, são feitas com base de proteínas.
Sabe? Então, assim, se você não está dando proteína, se você não está dando gordura, você não tem a picareta para quebrar a tua gordura, para jogar energia na circulação, e o teu corpo está lá, come, filha, come. E a criatura, não, vou fazer jejum, vou passar fome, porque aí eu vou, não sei o quê. Não é, voltando ao termo, não é que jejum não seja bom. Mas o jejum forçado que algumas pessoas fazem, passando fome propositalmente, sem perceber que o organismo está pedindo nutriente, ah, não, eu vou ficar sem comer porque assim eu emagreço mais. É dar tiro no pé, né, Tânia? Não tem o que dizer. Eu falo uma coisa, e você, né? Nós dois somos Mastercoach, nós dois temos essa pegada do coaching da PNL. Não atribua, não crie comportamentos onde o jejum funcione ou como um tapar o sol com a peneira. Exato. Não seja algo nem como, por exemplo, nem como castigo, né? Nem como borracha. Punitivo, né? Punitivo nem corretivo, tá? O jejum igual vem gente às vezes me procurar, Tânia. Eu posso fazer um jejum não sei o quê, eu quero fazer um jejum longo para eu começar bonitinha. Não, porque se não começa bonitinha, você se sentiu bem, depois faz o jejum. E o jejum vem. Exato. Depois, como consequência disso. Já saímos do tema, né? Mas então, vou só voltar pro tema. Quem faz carnívora pode jejuar também. Jejue. Deixa eu ver aqui, que mais? Deixa eu só dar uma travada aí. Ixi, tem uma travada boa aí. Vocês estão pegando aí, né? Tá. Pra mim tá bom. Ó, vamos lá. Vamos então. A gente tinha separado umas perguntas. Eu tinha separado umas perguntas para você, né? Então a carnívora consiste em comer o quê? E quais os benefícios que ela pode trazer para uma pessoa que queira começar? Aqui, ó. Vou começar falando o que ela pode comer, né? De preferência, utilizar essas vísceras pela questão nutricional. Né? É um jeito de você estar assim, se mantendo, equilibrando, né? Esse mundo moderno com a sua alimentação ancestral. É um jeito de você equilibrar um pouquinho isso e melhorar um pouquinho, porque o seu corpo não foi projetado para estar nesse mundo moderno. Ponto. Tá? De maneira geral, o que você vai comer? As vísceras, todos os cortes de carne, todos os cortes. Falou que é carne, não. Tá? Só não vou incentivar aqui ao canibalismo. Mas, né, não sei. Todos os peixes, pescado, fruto do mar, tudo que vem do mar, assim, em termos de proteína, tá? Ostra, camarão, enfim, pode estar liberado. Ossos, gente, é muito bacana. Você comer até o tutano do osso, né? Aquela medula ali, é bem legal. Caldo de ossos, caldo de pé de galinha, tudo isso você pode utilizar. Alguns colocam sim o queijo, tá? Mas eu sou a favor de uma carnívora mais limpa nesse sentido. Mais limpa nesse sentido, sim, tá? Não acho que seja proibido, não com esse sentido de proibição, tá, gente? Mas, tipo assim, pensa que tem uma pirâmide, tá? É lá em cima, bem pouquinho. As vísceras também não é muito, porque realmente é realmente muito assim, nutritivo. Você não vai conseguir comer muito por uma questão natural. Não é tipo assim, verdade. Então que eu tenho que maneirar nas vísceras. Você vai maneirar nas vísceras naturalmente. Tá? Acho muito difícil abusar de vísceras. E o que mais que tem? É basicamente isso, água. Tem gente que que são carnívoros assim mais restritos e não tomam nem chá e nem café, mas a versão que a gente faz no Brasil, geralmente, a maioria das pessoas... Olha, me faltou até o ar, ó. Falou em falta de café, eu já fico... tem gente que não usa nem sal, né? Mas eu acho, assim, um extremismo desnecessário. Desnecessário. Café, chá, pimenta, tempero, o sal normal, tudo bem. Tudo bem. Tá? O que não entra todo mundo animal, tá? O que não entra é mel. Tem gente me perguntando. Mel porque o pessoal fala assim, pô, mas mel é feito pelas abelhinhas. Você sabe que quem regula também qualidade sanitária de mel são veterinários, por ser produtos de origem animal. Aí o pessoal vem com essa. Escuta, mas já que mel é produto de origem animal, entra na carnívora, né? Eu falei assim, opa, a coisa tá meio... Se você comer abelha junto, rola. Subir na árvore.
levar umas picadas, correr muito. Quem sabe, É né? verdade. Eu acho sim que eles utilizavam sim o mel assim num sentido assim totalmente, sei lá, uma vez por ano, sei lá, uma vez a cada 3 anos, 4 anos. Talvez sim, gente, mas é aquilo. A gente está tentando equilibrar esse meio mundo moderno com o mundo ancestral, tá? Esse Não é ambiente, essa impossível. questão do ambiente, porque o nosso, né, a nossa genética é a mesma. Então a gente tem meio que equilibrar. Então o mel não entra realmente. E tem gente que também fala muito sobre a questão do consumo de bebida alcoólica. É Eu, verdade. eu não incentivo, tá? Em nenhum contexto. Se você vier me procurar, por exemplo, Tânia, me ensina aí sobre low carb. Tânia, me ensina aí sobre sobre dieta com comida, só com comida de verdade, mas sem restrição de carboidrato. Beleza. Em nenhum contexto, tá? Eu vou recomendar o consumo de álcool por uma questão, tipo assim, álcool é uma substância tóxica, ponto, acabou. Uhum. E, tipo assim, não tem razão de ser de eu te recomendar consumir toxinas. Uma coisa que algumas pessoas consomem, eu não vejo isso como uma coisa assim ancestral, mas pode ser sim chamada, tipo assim, de arte milenar, a questão dos fermentados, como kombucha, o Ah, tá. kefir e tudo mais. Eu deixo meio que a critério da pessoa. Se ela tá se sentindo perfeitamente bem, não se mexe em time que tá ganhando, tá? Uhum. Mas o que eu digo é pra pessoa experimentar viver sem. De vez em quando eu tomo kombucha, tá? É, por alguma questão assim, se eu quero tomar alguma coisa diferente, alguma coisa assim, eu de vez em quando tomo. Nesses 2 anos, nesse 1 ano, acho que eu tomei uma vez ou duas, tá? Ah, eu acho que aí o kombucha ele entraria muito mais como um probiótico, assim como um kefir, ué. Se uma É, pessoa que faz uma carnívora toma um kefir, porque na verdade você está tomando um caldo de bactérias ali, né? Um fermentadão, né? um O kombucha fermentadão. é um fungo, né? É, Mas é uma levedura, né? Mas é o que você é um falou, né? Tem que ser uma coisa fermentado. leve, né? Tem que ser uma coisa Eu vejo solta, assim, né? vai de cada um, mas de preferência, eu É. vou te dizer assim, de preferência, não dependa dessas manobras como kombucha e kefir para manter a sua flora intestinal regulada. Você pode utilizar por um Uhum. período de tempo, tá? Melhora, tal, Exato. mas, poxa, se você não consegue manter uma flora intestinal bacana jogando limpo, vamos dizer assim, sem nenhum É. amiguinho te ajudando, é complicado. Eu prefiro, assim, É experimente os mais. dois É. extremos, né? Para ver onde que Gente, você. para quem está perguntando aí, ó, tem muita pessoa perguntando aí. Primeiro, colesterol. Se aumenta o colesterol com. Gente, a gente tem que entender que a carnívora ela é uma cetogênica. Se você não tem um aumento do colesterol, porque o colesterol ele sobe mediante o consumo exagerado de carboidratos e gorduras até de baixa, de péssima qualidade, né, Tânia? A carnívora também não vai ter um excesso de carboidrato, não vai ter um excesso de colesterol, a não ser que a pessoa tenha alguns problemas vinculados congênitos, né? Tem pessoas até com a hipercolesterolemia familiar que fazem a carnívora e realmente não tem um impacto muito grande, não, porque é mais uma condição genética mesmo, e aquilo dali Exato. é mais a determinante ali não é alimentar, né? A determinante é os genes da O pessoa, o gê. jeito que a pessoa está programada para operar, né? Do ponto de vista genético. E aí a epigenética, né? Que a expressão disso aí acontece realmente, e aí não tem, às vezes, como você combater só com a Com alimentação. E, alimentação. e vou te dizer, já que a gente tocou nesse assunto, já li médicos, já li artigos dizendo que não tem problema nenhum, tá? Se você tem Uhum. problema de hipercolesterolemia familiar, tá? E se alimenta bem e tem uma boa alimentação, provavelmente isso não vai te acarretar em nada, em um desfecho duro, né? Em morte aí por algum acidente cardiovascular, né? Mas a Sim. gente tem problema em ter medo disso, né? De achar, não, tá 500, 600, vou tomar uma civastatina porque o médico mandou. Peça uma segunda opinião, procure um profissional atualizado e saiba que é possível sim, né? Não sei se esse é o seu caso.
tá? Porque isso aqui não é uma consulta individual. Mas é possível, sim, viver com hipercolesterolemia familiar sem o uso de civastatinas, de medicações para reduzir o colesterol. E assim como também a outra pergunta, se carnívora serve para emagrecer, gente, básico. Por quê? Porque ela não deixa de ser uma cetogênica. A carnívora é uma cetogênica restrita, não tem nem o que dizer. Né? Então, se uma cetogênica é usada para um emagrecimento, a não ser que você coma muito, né, Tânia? Muito! Tem gente que sente isso, tá? O que acontece? Deixa eu te falar. Tem pessoas que já não gostam de vegetais de antes. Aí comia o vegetal assim, empurrado, né? Dava aquele volume, aquele peso e tudo mais. Enfim, e ficava bem saciado. E quando tá na carnívora, tá comendo ali o que gosta, realmente perde a mão. Tem muita gente que perde a mão na carnívora, não propositalmente. Uma coisa é você usar uma estratégia de comer muita proteína para ganhar muita massa muscular, fazer um trabalho de hipertrofia. E isso aí você vai fazer se você estiver magro, amigão. Porque se você tiver que perder gordura, você vai ter que escolher aí que time você vai jogar. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo? Dá. Se você tiver aí, sei lá, 3 quilos de gordura para emagrecer, para eliminar e quer, sei lá, ganhar meio quilo de massa muscular, meio quilo de massa magra, dá para fazer ao mesmo tempo, porque é uma coisa assim, não são números expressivos, né? Agora, se você quer uma perda de gordura, eliminar gordura de maneira expressiva ou ganhar músculo de maneira expressiva, são dois extremos que meio que você vai ter que escolher. Você vai ter que antagônicos. Você vai meio que ter que escolher aí o que você quer, seguir, né? E emagrecimento, gente, tem a ver também com... Mas é mais difícil realmente engordar na carnívora, tá? Né? É mais difícil engordar na carnívora. Engordar massa gorda, tá, gente? É mais difícil engordar, ganhar peso gordo, né? Gordura. É o que a gente fala também, né, Tânia? Porque, assim, tudo que é exagerado faz mal. Não é porque você está numa carnívora que você é obrigada a comer 1 quilo de carne com 1 quilo de gordura, mais 1 quilo de vísceras, né? Então, é isso que as pessoas perdem a mão. Porque... não tem. Agora, se você comer conforme a tua saciedade, comeu a tua carninha até saciar, parou, e não ficar competindo no sentido assim, ó, eu como 1,5 kg, ó, eu como 1,5 kg, 1,850 kg, ó, porque eu como 2 quilos. Então, quer dizer, comer forçado é óbvio que é a energia que você está botando para dentro, e é para algum lugar, como eu costumo dizer, a energia não vira purpurina, para algum lugar essa energia vai ter que ir. Sim, né? Em alguma forma o corpo vai estocar aquilo dali. Fica mais difícil porque você está com a insulina baixa e tudo mais. Mas de alguma forma aquilo dali vai ser, né? Não vai evaporar, não, tá, gente? Então, assim, tem sim, tá, Paty, como você comer a mais, comer até a saciedade e se lascar. Então, olha só. Tem que ter o bom senso, gente. Então, se o bom senso de quantidades e tudo mais, talvez você tenha que fazer um tracking aí para ver o que está acontecendo. Eu estava comendo demais, que nem um bicho. E aí eu tive que repensar muita coisa, tive que repensar a questão da fome, que peraí, não vou morrer se eu tiver um pouquinho de fome, não tem problema sentir um pouquinho de fome, peraí, eu já tô sem a tireoide, já tô com tudo zoado, com tudo avacalhado, os hormônios todos comer mais ainda. Será que é interessante eu comer essa quantidade que eu tô comendo? Você tem que usar meio que o bom senso, né? Então, tipo assim, não tô emagrecendo, tô comendo a saciedade, tô comendo comida de verdade, não tô comendo industrializado, tô restringindo carboidrato, não tô emagrecendo, meu hormônio tá bom, tá tudo bem. Peraí, será que você não tem que reavaliar? É que a maioria também, eu falo isso daí porque, assim, quando a gente fala comer até a saciedade, muitas pessoas confundem um pouco também. A pessoa, ela pensa que a saciedade, para ela, é ela ficar a ponto de desabotoar o cinto da calça e ficar com aquela sensação de cheio. Isso, para mim, é comer além da sua saciedade. Eu sempre costumo falar assim, a minha saciedade, e eu aprendi isso a duras penas, porque parava de emagrecer e a gente tinha que revirar isso daí para reaprender. É aquele negócio, comi, poderia dar um pique de corrida agora saindo da mesa? Então eu estou satisfeita. Ou seja, eu estou sem fome
e também não tô sentindo aquele pesar, sabe? Aquela coisa. Porque tem gente que realmente não, ela perde a mão nesse sentido. A saciedade, para ela, ela se sentir estufada, imensa, largada num canto assim, pronto. Agora que nem uma anaconda, né? Que engoliu o boi, né? E era isso que eu fazia, Paty. Eu comia, escuta. Aqui, gente, na Europa, a gente tem aquele conceito de ter um sofá de mesa de jantar. Escuta! Ok! Ai, você tá também num desse? Aí tá, escuta. Eu comia naquele sofá maravilhoso que eu comprei. O sonho de consumo era ter aquele sofá, né, da mesa de jantar. Comi um monte de carne, que é uma doida. Bife, sei lá, comer 4 bifões. Aí eu caí, eu tombava assim, ó. Tombava, gente, pela minha vida. Ó, o Fernando tá aqui online. Fernando, escreve aí, comenta aí que eu não tombava aqui, nem assim, ó. Ih, não fala não, Fernando, que senão você vai soltar os podres da Tânia e nós vamos acabar a live aqui. Aí eu ficava assim, super, né? Aí depois eu comecei a ter que repensar a minha vida, gente. Gente, a gente não faz isso, a gente não erra. Tipo assim, não é porque, por exemplo, eu sou nutricionista, que eu estudo isso, estudo aquilo, eu estou imune a errar, imune a ter que parar e refletir. Não adianta vir com esse discurso que eu faço dieta low carb há 907 anos. Faço cetogênica desde que nasci, sei lá, tá? Então, assim, na barriga da minha mãe eu já fazia cetogênica. Gente, não tem essa prepotência. Seja humilde. Seja humilde. A gente aprende o tempo inteiro. Pensa, reflete. Peraí, isso aqui, aquilo dali. Eu vou falar pra vocês. Engordei. Eu, na verdade, troquei muita massa gorda por massa magra. O meu peso estabilizou, mas eu fiquei... Gente, deu um efeito, assim, magnífico. Mas eu só não me estrepei porque eu estava na carnívora. E eu não tô recomendando isso para você se você quer emagrecer. Então, claro. Assim, pense aí, pondere as quantidades e tudo mais. Só uma coisa, Paty, que as pessoas ficam assim perguntando: qual é a proporção de carne para gordura, para proteína? Se você for pegar aí uma carne gorda e tudo mais, tem aí uma proporção natural que você encontra na natureza, que aí vai dar 70% aproximadamente de gordura com 30% de proteína, que na verdade é a cetogênica terapêutica, né? Que não precisa, na verdade, ser exatamente isso. Mas essa é uma proporção de 1 para 2, 1 de proteína para 2 de gordura. Às vezes tem gente que faz 1 para 1 e se dá bem, e tem gente que se faz até o contrário, faz 3 de proteína para 1 de gordura, quando quer fazer uma hipertrofia absurda. Aí é uma dieta hiperproteica, é uma coisa difícil pra caramba de seguir, porque você tem praticamente que zerar a gordura, você tem que comer só peito de frango, só patinho moído, e aí não é nada legal. Isso aí, gente, são estratégias para bodybuilding, para, sei lá, um cutting, tem várias estratégias, tem várias proporções, tem várias relações, né? E aí, o Fernando tá falando que dava raiva, né? E a Tânia me dava raiva, porque ele que tinha que lavar a louça, gente. Ai, meu Deus. Porque eu não tinha comia que nem um bicho, te entregou já. Já te zoou. Gente. Deixa de ser mentirosa. Aqui a gente tem máquina de lavar louça, gente. Não consegui enfiar meu prato, não consegui sair do sofá. E aí, gente, essa proporção, assim, ela é meio que instintiva mesmo, natural, mas nada te impede de contar, de fazer um tracking, de ver por um período de tempo, tá? E aí você tipo assim, ver realmente o que você quer. Mas dificilmente você vai estar em déficit proteico. Esse que é o legal, né? Porque uma coisa que eu queria falar é que sobre a teoria da alavancagem da proteína, né? Eu não sei se é realmente esse nome em português. A gente usa muito esse nome em inglês, que é protein leverage. Então, a gente usa muito esse termo em inglês, mas em português eu não vejo muitas pessoas usando e eu vou chamar assim, tá? O que acontece? Quando você não consome um número ali específico, um percentual específico ali de proteína, você, primeiro, vai estar sempre com fome. Mas o que acontece? Quanto menos você come, menos você tem fome. Então, vai ter gente comendo pouco, sem sentir fome, comendo pouca proteína
e tá vivendo e tá bem, tá? Só que ela não sabe o efeito que isso está causando nas articulações, nos Exatamente, Tânia. ossos, nos tecidos, né? Nos tecidos, tá? Na histologia, E tá? para Então, a própria pessoa, porque uma hora vai abrir o comedor e ela vai comer. eu não sei nem se abre o comedouro. Acho que não é para todo mundo, não, Paty. A questão do É, pode ser. comedouro, não. Mas que você vai ruindo de dentro para fora, você vai. E uma hora a casa cai. Uma hora a conta vem. Uma hora a conta vem. Nem que seja assim, na meia idade, na terceira idade, uma hora a conta chega. E a conta chega numa proporção que você não consegue pagar. Você Exato. não consegue, como é que eu vou dizer assim? Você não consegue tapar ali aquele buraco mais. E aí eu tô falando de osteopenia, e aí vai para osteoporose, Olha, sarcopenia e várias outras coisas, tá? E lesão, e dorzinha aqui, dorzinha acolá. Não, mas eu tô ótima, e não sei o quê, e não, não, não. Então, assim, tem um preço a ser pago quando você está em déficit proteico, né? E e na no caso, carnívora, a parada do peso também, Tânia? peso, algumas pessoas sim, tá? Eu acho que isso é até Tem, uma né? questão genética. Eu vejo muita aí nutricionista vegetariana, vegana, que tá com o corpo aí top, lindo, maravilhoso, mas às vezes aquilo dali é mais uma questão mais genética Entendi, do que propriamente dita alimentar, que nem o Fernando. O Fernando tá lutando agora para engordar. Mas, tipo assim, na entendi. família dele, tem pessoas que não engordam, Paty. A Paty sabe o que que é? Com injeções repetitivas de corticoide. Entendeu? Então, é um metabolismo do caramba, assim, sabe? Que não saca. Que E aí o coisa, Fernando não? Então, assim, é uma questão genética ali muito forte, tá? Que tem até no da família, de parte de pai do meu marido. Então, assim, tem pessoas que às vezes me perguntam da família dele, não sei o quê, preciso engordar, preciso ganhar peso. Mas, tipo assim, tem a genética também da mãe, tá? Então, o Fernando chegou num ponto que ele chegou nos 90 quilos. A casa caiu, mas ele teve que fazer muita força. Muita força, gente, muita força para ele se lascar. E aí ele se Olha lascou e só. agora que ele corrigiu, querido, o peso dele está estabilizando para a programação genética dele. Então, assim, a questão da fome, da forma física, cuidado, porque às vezes você vai ver alguém ali que é vegetariano, que é vegano, que está com o corpo reluzente, lindo, gostoso, Uhum, gostoso, mas você não sabe o que está acontecendo ali por dentro, né? Em termos é verdade. realmente de tecido, tá? De estrutura, de estrutura de tecido, e aí vai para osso, vai para tudo, tá? Então, assim, é muito complicado a gente julgar pela capa, tá? Como você pode encontrar também uma pessoa acima do peso que está fazendo tudo certo, que pode estar ali até com uma questão assim melhor, super bacana, mas que ainda está num excesso de peso que não conseguiu converter por N fatores. Às vezes é uma desbiose que falta um detalhe ou outro para arranjar. Então, assim, Uhum. eu tento assim não julgar muito pela capa. Não quer dizer que a pessoa aparenta estar bem, que ela está bem, está realmente bem, né? Então, assim, a Uhum. carnívora, eu acho que uma das vantagens, você me perguntou dos benefícios da carnívora, eu não respondi. Tô vendo aqui que vai acabar já. Benefícios da carnívora são assim, são para diferentes pessoas, desde o paladar, tipo assim, de pessoas que não gostam de vegetais e aí conseguem se alimentar de uma maneira mais adequada, porque não precisam consumir os vegetais, então elas ficam mais felizes. Tem gente que acha, tá, Paty? Você já deve ter encontrado 300 milhões de pessoas assim, que não fazem low carb porque tem dificuldade de comer alface e legume. Uhum. Então, essa é uma vantagem da carnívora. Outra vantagem da carnívora foi essa que eu já falei aqui, né? É mais difícil, é quase que impossível você estar em déficit, você está consumindo menos do que você precisa, tá? De proteína. E sim, agora a questão do peso. Quando você consome a quantidade ideal de proteína, você tende a consumir menos carboidrato, né? Mas só que na carnívora é zero. Mas vamos dizer que você está numa keto carnivore, né? Uma cetogênica carnívora. Então, você tende a consumir menos gordura e a consumir Uhum. menos carboidrato, ou seja, você tende a consumir menos calorias quando você bate ali o mínimo que seu corpo precisa ou o nível ideal que ele precisa ali de proteína. Outra questão é algumas disbioses, os tipos mais extremos de disbiose,
tendem a ser solucionados com a alimentação carnívora, que é uma alimentação sem resíduo, Ó. uma vez que o nosso corpo tem autonomia. Tá? Ele não depende de bactérias para fazer a digestão, nem da proteína, né? Nem da carne. Carne, que eu digo, isso tudo que eu falei que entra na alimentação carnívora, Sim. e nem da gordura. Então, o nosso corpo ele tem autonomia, ele não depende, né, da fermentação das bactérias intestinais, tudo mais, para fazer essa proteção, Por essa isso. digestão. Então, essa é outra vantagem. A outra vantagem é a redução dos níveis inflamatórios. Tem uma Ah, que redução que ela legal. vai ser satisfatória com a cetogênica. Mas aí a pessoa que está na cetogênica e vai para carnívora, ela experimenta um outro nível de desinflamação, tá? Então, experimente, tá? Se você tem um problema, Que legal. principalmente questões como fibromialgia, Olha, tá? isso é Melhora muito legal, a hein? cetogênica, melhora muito, mas quando você vai realmente para carnívora, você... Ó, aí eu falo assim, a Andrea tá falando aqui, ela se livrou da síndrome do intestino irritável. Do Isso intestino é irritável. hemato, tá? Isso é hemato. Que legal, hein? E algumas, como é que eu vou falar assim, condições autoimunes também podem ser muito bem, como é que fala? Bem tratadas, bem solucionadas aí, bem administradas com a carnívora, tá? Uhum. Deixa eu ver. Gente, tem várias questões aí que tem aí referentes à carnívora, mas acho que essa desinflamação e tudo isso que isso quer dizer, por exemplo, parar nos joelhos. Aí toda essa questão que a desbiose traz, que é a imunidade, que é má digestão, azia, queimação, refluxo. Aí você vai abrindo leque para esses benefícios, vamos dizer assim, por tabela, né? Secundários. Mas não quer dizer que se você consumir algum vegetal ou outro, esses efeitos vão sumir. Vão Tem sumir, pessoas que claro. ficam ainda melhores quando consomem alguns vegetais. E tudo bem. Se você está num quadro assim de muito desequilíbrio, coloca ordem na casa primeiro, vai testando, vai vendo uma coisa, vai vendo outra. Não mude muitas variáveis ao mesmo tempo, porque você perde o tracking, né? Você perde o rastreio daquilo dali. Não fica rastro, você não consegue depois mapear para fazer o caminho de volta, né? Então, tem essa questão, você tem que saber tirar uma coisa, tirar outra, e aí você vai vendo o que você pode ou não. Então, por exemplo, eu vejo o Fernando, às vezes, ele, eu quero testar se eu como isso, mas, poxa, você está testando duas coisas no mesmo dia, gato? Duas variáveis? Você tem que saber isolar aquilo dali. Peraí, eu quero saber se eu consigo tolerar bem oleaginosas. Aí você pega uma semana, duas, e vai testando só isso. Tu não pode colocar mais nada. Entendeu? Então, assim, são coisas. Autoconhecimento mesmo, né? Autoconhecimento total. Autoconhecimento. É um experimento científico, gente. É um experimento científico que a gente chama em ciência de N1. N igual a 1, que é um número de indivíduos. Que aí ali é só você. Faça um bom N1, um N1 bem delineado. É você e você. Mas faz uma coisa bacana, escreve tudo mais, o que você comeu, aquilo que a Paty diz só de noite e dia aqui nos stories dela. Tem a porcaria de um caderninho para anotar, para ver como é que faz, como é que tá acontecendo, o que você fez diferente. Se foi a Lua que mudou, se foi, sei lá, o Marte entrou em Plutão e Saturno entrou em Urano, sei lá o quê. Entendeu? Quanto mais coisas mais detalhes você puder assim, enriquecer aquilo dali, melhor e mais fácil é de você depois fazer o caminho de volta. Entendeu? E aí você vê, não, peraí, eu vi que na carnívora eu me dou muito bem se eu consumir limão uma vez ou outra. Tudo bem, gente. Olha, uma coisa que eu quero explicar é que a carnívora, ela não é como o veganismo. Ela não tem essa questão ideológica, chata. Moral da coisa. Moral, não é imoral você comer um abacate, não. Eu não vou me ofender. Eu juro pra você, prometo. Se você comer um abacate, eu não vou você não vai ser menos carnívoro. Vai ser crucificado, né? Nossa! Não vai ser, gente. Então, assim,
tenham mais tipo assim, bom senso nisso. Então, assim, nessa questão ideológica, essa coisa forte do veganismo, que é o que enfraquece, eu acho que é o que enfraquece o movimento, a gente, pelo menos no nosso Insta lá, do Dieta Carnívora Brasil, a gente tenta não incutir nas pessoas, porque não é uma religião. Não tem o Supremo Tribunal Carnívoro. Não existe, Verdade. tá? Mas tente fazer 100% aí, tá? Fazer legal para você ver, realmente estudar. Porque pode ser sim que você vai se dar melhor com uma coisa mais ceto carnívora, com 90% Ah, carnes. E aí aqueles 10%, sei lá, 1% vagabundo, 1% vegetal. Tudo bem. Eu acho que não é? eu vou dizer o que é o meu intuito principal, tá, Paty? Só para esse tempo tá acabando, eu tô ficando desesperada, que é muita coisa para falar. Se Eu acho você que quiser, a gente começa outra, ô Tânia. dá para começar outra depois, de mais uns 15 Dá, minutinhos. vamos. Pode ficar tranquila, a gente faz mais uns 15 minutos depois. Então, assim, o que eu acho que eu quero, que eu acho que o intuito, que o meu intuito, né? Eu tenho Nutridados, eu faço parte do projeto Bases Plena, e todos esses projetos que eu tô tem um intuito, um propósito. O Bases Plena é essa questão da multidisciplinaridade, essa coisa assim maravilhosa, essa coisa de curso, de aula, de aprendizagem, de comportamento, de ter tudo. Isso aí é lindo, maravilhoso. O Nutridados é um geralzão de tudo, tá? Mas ali a Tânia sozinha mesmo. Tem o Reginaldo que faz as lives comigo, o meu amo de paixão, e ele também tem essa pegada de uma coisa também assim, né? Onde a gente pode se expressar também como indivíduo, Tânia Alves, né? E o Dieta Carnívora, eu acho que o intuito principal do Dieta Carnívora é dar mais uma possibilidade para você. É você ter essa carta na manga. É tipo assim, você já tentou de tudo e tudo deu errado, e você não tentar uma coisa só na carne pelo preconceito. É desmistificar que a carne ela é letal, que a carne vermelha mata, e enfim, que comer carne é errado, que comer carne é ruim, que comer carne vai acabar com a sua vida. Eu acho que espero que daqui para frente não seja esse o propósito, né? Espero que as pessoas já sejam algo corriqueiro. Mas hoje a gente tem que ir na contramão para ficar desmistificando que carne não faz mal, que carne vermelha não dá câncer. E esse é o principal. Você não ter medo de comer proteína. Porque a proteína, na verdade, como eu falei aqui da teoria da alavancagem, da alavancagem proteica e tudo mais, ela é estrela. Ela é estrela. Não adianta você restringir carboidrato, meu gato, minha gata, se você está restringindo proteína também. E está nadando na gordura e precisando emagrecer. Com uma síndrome metabólica descontrolada. Porque o seu tecido adiposo... Gente, vai ter hora que você vai ter sim que focar em emagrecer. Porque o seu tecido adiposo é uma glândula endócrina que produz estrogênio e faz com que aquele bagulho ali quer crescer, quer te deixar cada vez mais gordo. Então, assim, é importante a gente comentar sobre isso, porque às vezes é tanta coisa, tem o ego da gente também, né? Claro, também. Querendo provar ali, não, olha só como eu tô bem com a carnívora e tudo mais. Também tem essa coisa de ego, mas eu acho que o principal, em termos de coletividade, de passar para o público, que a gente quer passar, é realmente que não precisamos ter medo da proteína, né? Que da legal. Proteína natural. E isso é, na verdade, algo importantíssimo para a nossa saúde. É algo primordial, né, para a gente ter saúde, entendeu? Acho que essa questão da saúde e tirar esses mitos. O carne crua, o professor Fernando já está respondendo. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos encerrar essa daqui, eu vou começar outra e a gente fala uns 10 minutinhos que eu tenho ainda uma coisa para te perguntar. De uma dúvida do pessoal aqui, e a gente recomeça uma outra. Então, pessoal, aguenta aí, nós vamos recomeçar outra. Tá. Pode fechar.